Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula da nossa lição de adulto do segundo trimestre de 2022. Estamos estudando durante esses 3 meses acerca dos valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E hoje estaremos falando a respeito de mais um assunto extremamente importante para a nossa vida, que é digno de toda a nossa atenção, zelo e cuidado. O tema é o seguinte: sal da terra e luz do mundo. No segundo momento, ou na segunda divisão do Sermão do Monte, Jesus passa a falar para os seus discípulos, logo após falar sobre as beatitudes ou bem-aventuranças, ele passa a falar sobre essas duas coisas maravilhosas, sobre essas duas metáforas. Ele usa o sal, ele usa a luz para mostrar para os seus discípulos a importância de cada um deles no mundo, como verdadeiros e verdadeiras servos e servas do Senhor Jesus Cristo. O nosso texto áureo de hoje nós encontramos aqui em Mateus capítulo 5, verso 13 e verso 14, que está escrito: Vós sois o sal da terra, abreviamos, e vós sois a luz do mundo. Jesus refere-se aos seus discípulos, deixando bem claro para eles, nestas palavras, de que de agora em diante, Jesus está prestes a concluir o seu ministério e subir para o céu. E que de agora em diante, os seus discípulos ficariam na terra para uma grande missão, para uma grande obra. A maior obra começa quando temos um viver cristão autêntico. E é isso que estaremos estudando durante a lição de hoje. A nossa verdade prática diz que a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo Jesus. Veja que a influência dos cristãos na sociedade é algo inevitável. Quanto mais você é dedicado, dedicada, quanto mais você honra o nome de Jesus, mais a sua influência é notória em sua volta, é notória na sociedade, é notória no ambiente onde você está, seja no trabalho, seja em sala de aula, seja na faculdade, seja na vizinhança, vai ser notória a sua luz, porque a luz é algo que não dá para esconder com facilidade, principalmente quando esta luz brilha, quando ela está colocada debaixo do alqueire, ela não tem como resplandecer e ser vista de longe. Mas quando ela é posta na lâmpada ou no velador, ela dá luz a todos que estão na casa. Bem, é isso que vamos ler agora na nossa leitura bíblica em classe. Vós sois o sal da terra. Mateus 5, 13 ao 16. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Na lição de hoje, estaremos enfatizando o papel de sal e luz que o cristão deve ter no mundo. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Veja que o ensinamento de Jesus é voltado para para esse sentido. Não faz sentido cristão sem luz, não faz sentido um cristão sem testemunho, porque não faz sentido o sal sem sua salinidade.
assim como não faz sentido a lâmpada sem a luz. Da mesma forma, não faz sentido um cristão sem uma moral e sem um caráter ilibado, elevado. Não é isso? Por isso, tomaremos aqui duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância de seus discípulos no mundo, que são elas o sal e a luz. O que a luz faz? A luz ilumina o lugar de trevas. Então, veja que Jesus não nos chamou para nos esconder ou para nos isolarmos. Jesus não nos chamou, ele nos chamou para fora do sistema do mundo, sim, mas não nos chamou para nos isolarmos das pessoas. Pelo contrário, já que ele disse que somos luz, então se somos luz, temos a missão de iluminar aonde? Há trevas. Porque se estivéssemos no mundo sem sombras, se estivéssemos num mundo que não fosse sombrio, não fosse um mundo mergulhado em trevas, então não precisávamos ser luz, porque já havia luz por tudo quanto é lado. Então, como há ausência da luz, Jesus, que é a luz do mundo, veio, alcançou a você, alcançou a mim, retorna para o céu, mas antes ele deixou para nós esta orientação. Tipo, eu vou, mas vocês vão ficar. Então vocês são luz. Vocês são luz, vocês são sal. E é isso que Jesus requer de cada um de nós, que façamos, que vivamos como luz do mundo e como sal da terra. Então, o que a luz faz? Ilumina em trevas. O que o sal faz? Além de dar sabor, conserva o alimento, evitando a corrupção. Então nós somos chamados a influenciar o mundo atual através da luz, através do sal, que é uma vida realmente completa na presença de Deus, confirmada no Evangelho, e um testemunho ilibado, um testemunho eficaz, um testemunho coerente com a vontade do Senhor. Levará o nome de Deus a ser glorificado. O nosso primeiro capítulo, o nosso primeiro tópico diz: o sal tempera e conserva. A definição que nós temos de sal na Bíblia aparece como substância branca usada como tempero, remédio e conservante. No grego bíblico, há pelo menos 4 significados para a palavra halas, substantivo neutro para sal. Quais são esses significados? Primeiro, como tempero, também como substância fertilizante para a terra arável. Terceiro, como substância que conserva os alimentos da deterioração. Quarto, como sabedoria e graça no discurso. É aquilo que Jesus fala de uma palavra temperada com sal. Mas qual a importância do sal? Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso. Essa função simboliza a vida moderada, equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Moderação, equilíbrio, nada de excessos, de exageros, que não são recomendados pelo próprio Cristo. Precisamos viver a verdade? Sim. Falar a verdade? Sim. Mas tudo isso de uma forma que as pessoas possam ter condições de absorver, de receber esta verdade. Às vezes somos tentados a, digamos assim, porque estou com a verdade, eu tenho que jogar esta verdade para as pessoas de qualquer jeito, de qualquer forma, porque é a verdade. O sal é muito bom e faz o seu trabalho, o seu serviço muito bem. Mas se a minha esposa colocar na carne que ela vai preparar amanhã para o almoço, se ela colocar 4 vezes mais
a medida de sal recomendada para aquela porção ficará incomestível. Não há como a pessoa que vai comer aquele alimento conseguir absorver aquilo, conseguir degustar aquilo. Porque na primeira, na segunda mordida, ele vai perceber que está insuportável. Assim também devemos orar ao nosso Deus, para que Deus nos use todos os dias com a verdade e na verdade, mas na medida certa, para que não fiquemos, digamos, incomestíveis ou inaceitáveis, para que não nos tornemos, em vez de ganhadores de vidas para Jesus, espancadores. Precisamos muito da graça de Deus, precisamos muito ser isto que Jesus nos chamou para ser, para que o seu nome seja glorificado. Então, outra função do sal é a de preservar o alimento da deterioração. Ou, em outras palavras, o sal preserva o alimento e evita que o alimento se estrague. Se você pegar uma porção de carne e não colocar sal adequadamente, deixar alguma parte sem a presença do sal, então essa carne vai estragar, ela vai arruinar, ela vai apodrecer. E toda outra parte onde está o sal, não vai acontecer esse processo, porque o sal tem o poder de conservar. Assim também, a presença do cristão no mundo. Quando não havia tecnologia de refrigeração, preservava-se a carne esfregando-a no sal e deixando-a na salmoura. Eu lembro que minha mãe na época fazia isso. E realmente sou testemunho de que funciona e funciona muito bem. Então o sal fazia duas funções ali. Preservava, logo de início, preservava aquele alimento. E logo após, ao ser cozido ou frito, já estava com o sabor do sal. Veja como é importante. Essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos, como sal, são, entre aspas, esfregados no mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual. A Bíblia é clara ao dizer que o mundo jaz no maligno. Se não fosse a luz do Evangelho presente nos quatro cantos da terra, a situação era catastrófica em todos os níveis que se possa pensar ou imaginar. A moral não existiria mais. A luz é extremamente importante. O Evangelho, cristãos autênticos, cristãos genuínos, cristãos verdadeiros, para preservar a sociedade de estragarem-se muito mais do que os estragos que a gente já tem visto por aí. Então, o que eu posso dizer para você que me ouve agora? Você é importante no reino de Deus, você é importante na obra de Deus, você é importante aí onde você reside, aí onde você mora, quem sabe aí onde você estuda, quem sabe aí onde você trabalha, você é extremamente importante. Ainda que você não faça, ainda que você não tenha um chamado para fazer aquele reboliço, aquele alvoroço, ainda que você não tenha um chamado para, digamos, influenciar os quatro cantos da pátria, mas a tua vida dedicada a Deus já está fazendo a função de luz, já está fazendo a função do sal, que além de dar sabor, está conservando. Isso é muito importante. O cristão como sal. Como cristãos, devemos influenciar o mundo que se encontra em um estado de podridão espiritual. É algo terrível o que ocorre. Eu quero citar um texto aqui para os amados. Deixa eu me pegar aqui a minha Bíblia. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14, verso 34 e 35, que fala o seguinte: Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora.
Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Veja que há um algo que nos chama a atenção aqui. O sal não pode degenerar-se, não pode perder, digamos, a sua salinidade. Não pode perder a sua salinidade. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, na sua página 43, tem um ensinamento que é colocado desta maneira quando falamos acerca do sal e dos discípulos como sal. O autor colocou o seguinte: o ensino rabínico associava a metáfora do sal com sabedoria. Esta era a intenção de Jesus, visto que a palavra grega traduzida por nada mais presta tem tolo ou louco como seu significado radicular, ou seja, como o seu significado inicial, a sua raiz. Então a raiz para a tradução nada mais presta, quer dizer, quando diz que o sal para nada mais presta, tem como raiz a palavra tolo ou louco. Dessa forma, podemos concluir que é tolice ou loucura os discípulos perderem o caráter, já que assim eles são imprestáveis para o reino de Deus e para a igreja. Entende como isso é sério? E o que eles vão colher? Desprezo de ambos. O que nós lemos agora? Disse que o sal, quando perde a sua salinidade, ele não presta sequer para o monturo. O que estamos falando aqui, não estamos colocando, não é aquela falha, aquele deslize que o irmão teve, porque talvez algum irmão esteja me ouvindo agora e pensando, então eu falhei há um ano atrás, me arrependi, me consertei, quer dizer que para mim não há mais jeito? Querido, é necessário entender uma coisa. Uma coisa é você falhar e consertar-se. Outra coisa é você perder o caráter, perder a moral, perder o sal, perder a luminosidade. Pode acontecer um deslize? Pode. O que a gente não pode é ficar no deslize. O que a gente não pode é se acostumar com o deslize. O que a gente não pode é se conformar com a prática dos atos que são contrários ao reino do nosso Deus. Porque aí nos tornaremos, como diz o texto, estamos nos comportando como tolos, como loucos, porque dessa forma não servimos. Ora, se a nossa missão, nossa função é conservar, se a nossa missão é conservar o sabor e conservar para que as pessoas não se estraguem além mais, né? Imagina se estaríamos cumprindo a nossa missão vivendo dissolutamente. Se a nossa missão é iluminar aqueles que estão em trevas, e se nós perdermos a luz, então iluminaremos com o quê? Não é verdade? Então isso é muito importante, olha, é muito interessante que a gente possa refletir. Essas lições, elas vão falar muito conosco. Eu não vou dizer para você, essa lição vai falar muito com o irmão desconcertado. Não. Essa lição vai falar com quem está ministrando, com quem está ouvindo. Essa lição vai falar com quem está no ministério, com pastores, com presbíteros, com diáconos, com missionários, com evangelistas, com todos. É algo que não há outra opção. Ou a gente vive uma vida conforme a palavra de Deus nos convocou para viver, ou a gente vai estar agindo como tolo, prejudicando o reino de Deus, em vez de estar contribuindo para o seu crescimento e para a sua expansão. Uma das formas de contribuir para o crescimento do reino de Deus não é somente fazer missões, mas viver esta missão principal. Viver como luz do mundo, viver como sal da terra. Segundo capítulo, a luz ilumina lugares em trevas. Conceito físico e metafórico.
A luz procede dos corpos celestes. Por exemplo, quais os corpos celestes que têm luz própria? Estrelas, na verdade. Quem que não possui luz própria, mas ilumina porque tem uma luz refletida? No caso, a Lua, planetas, né? Pode-se dizer que, quem sabe, um meteoro gigante, né, que a luz do Sol projetada nele vai começar a emitir como se tivesse luz. E traz uma claridade. Por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Assim, a lâmpada emite luz, o fogo espalha a luz. Enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para trevas. Olha a função da luz. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus. Como, por exemplo, eu vou ler para os amados aqui, Tiago, capítulo 1 e versículo de número 17, se não falha a memória agora. Isso mesmo, Tiago, capítulo 1, versículo de número 17. Diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Pai das luzes, quer dizer, o nosso Deus é luz. Nele a luz plena, nele a luz absoluta. Também é referido a Jesus como luz. A palavra de Deus também é citada como luz. No Salmo 119, versículo de número 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E essa referência que acabamos de ler aqui, os discípulos sendo chamados de luz do mundo. O cristão como luz. Nas palavras de Jesus não há incertezas, não há dúvidas. Observe que ele não disse: vós deveis ser a luz, mas sim vós sois a luz. Os discípulos seguiam Jesus. Os discípulos estavam aprendendo de Jesus. Já haviam aprendido bastante do Mestre e aprenderiam muito mais quando o Espírito Santo lhes fosse dado, lhes fosse enviado. Então Jesus olha para eles e não os vê mais como trevas, mas vê como luz. Jesus não se refere a eles como uma possibilidade. Vocês têm possibilidade de ser luz, mas vocês são a luz. Da mesma forma, o Senhor olha para nós hoje, para você que acredita, para mim que creio, e já nos considera como luz. A única advertência dele é para que esta luz não venha diminuir ou apagar. Ou, porventura, o sal não venha se tornar insípido, mas estamos falando necessariamente agora de luz. Mas é possível a luz apagar? Só é possível esta luz apagar-se se nos distanciarmos de Jesus e da sua palavra. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja e viva como luz deste mundo. Ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Boas obras. Sejam elas obras sociais, sejam elas quaisquer outras obras, mas todas devem ser feitas de modo a glorificar o nome do Senhor. Essas obras se caracterizam pelos atos de amor, pelos atos de fé manifestos na vida do crente, daquele que crê, por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. Eu quero citar mais um texto, Evangelho escrito por João, capítulo de número 15 e versículo de número 8. João 15, verso 8 diz o seguinte: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Quando que o Pai é glorificado? Às vezes
Achamos que Deus é glorificado somente quando abrimos a boca, né, e expressamos em alto e bom som, glória a Deus e aleluia. Na verdade, nós glorificamos a Deus ou levamos pessoas a glorificar a Deus quando fazemos o que é correto, quando vivemos corretamente, quando vivemos o que é certo, quando amamos, quando ajudamos as pessoas. Então o nome de Deus é glorificado. Logo, a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens, e estes glorifiquem ao Deus Todo-Poderoso. Oh, maravilha, que oportunidade que a gente tem. Que responsabilidade também, viu? A luz em lugares de trevas. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. Não dá para esconder. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Não há como esconder isso. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz do mundo por meio da própria vida. Nós não espalhamos a luz, por exemplo, por meio de panfletos, apenas por meio de áudios ou de vídeos, como esse que estou fazendo agora, mas espalhamos a luz, além disso, com a nossa vida. É o nosso viver, são as nossas práticas diárias, é o nosso comportamento diário que vai espalhar a luz sobre a região, sobre o lugar onde vivemos, no mundo. Então, por isso, o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra. Entretanto, é preciso atentar para esta verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força. Não é algo resultado de um mero esforço pessoal meu ou seu, mas por intermédio do Espírito Santo, que nos fortalece. Somente o Espírito de Deus é que é capaz de nos levar a brilhar como luz do mundo e sal da terra. Bem, vamos ler aqui um versículo no capítulo 7, verso 55 do livro de Atos, que diz o seguinte: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. De quem nós falamos agora? Falamos de Estevão, que quando estava sendo apedrejado, pelos seus perseguidores, ele, cheio do Espírito Santo, fixa os olhos no céu, viu a glória de Deus, a glória de Jesus, que estava à direita de Deus. E ainda teve capacidade de pedir a Deus para perdoar aqueles que o estavam maltratando. É um testemunho extraordinário, é um testemunho maravilhoso deixado aí pelo nosso irmão Estevão. Então, quando teremos força para vencer? Quando estivermos cheios do Espírito Santo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: enchei-vos do Espírito Santo. Em vez de buscar alegria no vinho, encham-se do Espírito Santo. Tem muitas coisas que podem nos trazer alegria, porém, enchamos-nos do Espírito Santo, que é tudo que precisamos para termos força para vencer. Bem, terceiro capítulo para a gente terminar. Discípulos que influenciam. Sendo sal, depois vamos ver sendo luz. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. Ou seja, antes de propagar uma mensagem bíblica, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Ou seja, antes de testemunhar algo da parte de Deus, uma palavra, é preciso vivermos esta palavra. Do contrário, não conseguiremos o efeito que esta palavra
tem para realizar. Nesse sentido, o nosso testemunho não será titubeante, duvidoso, inseguro, né? Assim, o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo. Como luz, o cristão deve brilhar na família. Aonde que o cristão deve brilhar? Na família. Veja que a família aparece em primeiro lugar. Na escola ou na universidade, no trabalho e em toda a sociedade. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. Eles são chamados a andar na luz, como na luz o Senhor Deus está. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Nesse caminho não há lugar para escuridão, pois o caminho de Deus é de luz, que reflete sobre sua palavra. Que nós já lemos Salmo 119 e verso 105. A influência cristã. Paulo disse que temos um tesouro em vaso de barro. Esse tesouro é a verdade do Evangelho, que por meio do qual recebemos o Espírito Santo. Nós devemos portar essa verdade como bandeira do mundo que inteiramente jaz no maligno. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Pelo contrário, a postura de quem é sal, de quem é luz, é a de um embaixador de uma pátria, cujas referências são a longanimidade, a mansidão, a moderação, bem como outras virtudes do fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, né? E o domínio próprio ou a temperança. Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida e da prática de boas obras levará os homens a glorificar a Deus. Ouçamos, pois, o conselho de Paulo. Paulo disse assim aos Efésios 5, verso 15: Veja prudentemente como andais. Devemos ter prudência no nosso andar para que o nome do Senhor seja glorificado. Chegamos ao final da lição, concluindo dizendo que neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Mas também é preciso lembrar de que, sem um verdadeiro testemunho do Evangelho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Como assim? Se você não tiver uma vida correta com Deus, se você não tiver uma vida correta diante dos homens, o Evangelho não será levado a sério. Tratarão o Evangelho como qualquer uma outra coisa que existe na sociedade. Quem tem que levar o Evangelho a sério primeiro sou eu e você que o conhecemos, que temos a oportunidade de crer e que nos alegramos nele e que nos emocionamos com ele e que muitas vezes choramos com este Evangelho. É esse Evangelho que temos que levar a sério, evitando a vida de pecado e vivendo dedicadamente ao Senhor. Testemunho eficaz para que as pessoas lá fora vejam que realmente o Evangelho transformou as nossas vidas. Então, entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Bem, noutras palavras, concluímos dizendo assim: seja verdadeiro, e a verdade de Deus, que tanto tem a função de luz como de sal, alcançará a vida das pessoas e elas serão também transformadas para a glória do nosso Deus.